Fala aí, pessoal, estou de volta aqui novamente e aqui não necessariamente é uma aula, mas algumas notas e considerações sobre tudo que vimos até agora, inclusive para poder orientar você e auxiliar no seu aprendizado, porque o que eu quero aqui é que você realmente aprenda. Aqui não tem fórmula mirabolante, aprenda a programar em 5 dias, aprenda a tecnologia, não. Aqui é trilha de aprendizado mesmo, básico, para você que não teve nenhum contato, você que não sabe nada sobre tecnologia. Começando por infraestrutura. A gente tem muita coisa para ver aqui pela frente. Infra, desenvolvimento de software, redes de computadores, sistemas operacionais, enfim, programação de computadores, muita coisa mesmo. E olha só a quantidade de material que nós já produzimos até agora. Eu não estou preocupado com número de visualizações, número de likes, essas coisas. O que eu quero é deixar o material produzido para que outras pessoas possam ter acesso, sabe-se lá quando, daqui no futuro. É claro que sempre que puder eu vou estar atualizando, né? Mas é um material que vai ficar disponível gratuitamente para você aí. Então, salve essa que eu estou gravando aqui, olha a quantidade de material aqui. Então, a gente já viu muita coisa mesmo. E o foco aqui não é aprender ferramentas, esqueça isso. Aqui é para você entender o cenário, né? Aprender a ter os primeiros contatos com recursos computacionais, como virtualização de computadores, né? Sistemas operacionais, né? Algumas técnicas de segurança, né? Base, né? Básico já está dizendo, é base para você começar. Como eu disse, tem muita coisa pela frente, tá certo? Eu estou muito orgulhoso disso aqui, primeiro de muitos. Aqui no nosso repositório, eu gostaria de agradecer imensamente mesmo. Deixa eu colocar somente a minha imagem aqui da tela. Imensamente mesmo as pessoas que mandaram aquele estar. Aqui, ó, 14 pessoas. Isso aqui para mim não tem preço, pessoal. Isso aqui é inestimável mesmo. É um valor inestimável. Fora o número de forks também, para quem quiser aí acompanhar em tempo, né, as atualizações, que é uma coisa que eu estou fazendo muito aqui, né, mantendo isso aqui sempre atualizado, esse repositório, para que você tenha sempre material disponível para você aí, né, usufruir. Então, olha só a quantidade de coisas que nós já vimos aqui, né, a preparação de todo o ambiente, né, fazer o deploy, né, do ambiente, né, fazer a customização do hardware, enfim, e aí lista de exercícios. A única forma de você aprender é praticando. E você tem um ambiente aí para poder fazer isso. Deixa eu colocar minha câmera novamente, né? E aí você tem um ambiente controlado para você testar, validar quantas vezes for necessário. Hoje mesmo eu tive a situação em produção em que a gente teve que consultar o banco de dados. No meu caso, eu tenho um assistente, mas quem mexe no banco sou eu. E a gente descobriu que a base que está sendo usada lá já é uma base nova, não é a base anterior. Então foi feito um backup, todos os dados foram migrados para esse. Então, consultando na base, a gente conseguiu chegar a essa conclusão. Isso é interessante a nível de manutenção, né? Mas, antes de chegar a esse nível, eu testei localmente para que não houvesse nenhum tipo de falha, por mais que fosse linguagem de consulta. E aí a gente está aqui na parte de configuração do nosso server, né? Configuração do servidor. Então, o que eu tenho falado bastante é a questão do snapshot. Fez a atualização, faz o snapshot, né? Ou melhor, faz o snapshot, depois você atualiza para não correr o risco de quebrar a sua aplicação, que aqui veremos na próxima sessão, tá? Fizemos também a instalação do nosso servidor SSH, né? Inclusive, aqui eu expliquei como você pode aumentar a segurança dele de maneira bem básica, fazendo alteração de portas, por exemplo, mas existe muitas outras técnicas para você aumentar a segurança do seu servidor. Repito, continue seguindo aqui, porque a gente vai ver muita coisa ainda. Fizemos também a configuração de um endereço fixo, setando na placa de rede o endereço fixo para sempre que o nosso servidor reiniciar, ele não perder esse endereço, coisa que pode ser feita também diretamente no nosso roteador. Em infraestruturas críticas, normalmente isso é feito no roteador, mas você pode aplicar os dois ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Fizemos também a instalação de algumas ferramentas básicas, né, para poder fazer a administração do servidor. Algumas delas já estavam até instaladas, né? Mas a nível de segurança você pode desativar, como por exemplo o próprio wget, né? Normalmente você desabilita porque uma movimentação lateral, né, uma invasão, o atacante ele pode usar essa ferramenta para poder fazer download de programas maliciosos, tá certo? Então,
fizemos essa instalação, né? E aí, agora nessa etapa, eu gostaria muito que você exercitasse, tá certo? Eu já dei alguns exemplos aqui no vídeo, se você não assistiu, assista, tá? Para ver como é que faz isso aqui, com o uso disso aqui. Inclusive, com o próprio wget, nós fizemos o download do pacote que nós utilizaremos na próxima sessão, que é a instalação do GLPI, tá? E logo aqui abaixo, né, já é a próxima sessão, na próxima segunda a gente vai começar a fazer a configuração do nosso servidor web. Então, pega aqui essa segunda sessão, executa tudo direitinho, se tiver dúvida ou manda lá no grupo, ou então comenta aqui, consegui fazer isso, não consegui fazer isso, isso vai me auxiliar a produzir mais conteúdo aqui para vocês, tá certo? Deixa eu voltar aqui um pouco. Bom, indo um pouco mais adiante, né? Eu tenho aqui o material utilizado, né? O roteiro que eu segui para poder produzir todo esse conteúdo. Eu estou usando o Notion aqui, que eu tentei exportar com algumas atualizações e eu não consegui, ele está aqui no loop infinito e não sai disso, não sei o porquê. Mas assim que eu puder atualizar, assim que eu puder exportar, eu vou atualizar esse documento e colocar lá no nosso repositório de atividades, né? Que é esse repositório aqui, ó, que vocês vão encontrar aqui. Logo abaixo, ó, acesse o material. Deixa eu ampliar aqui. Né? Acesse o nosso material, tá bom? Que é um drive com todo o material que eu estou usando aqui, tá certo? Então aqui tem todo o roteiro, né? O sudo apt, o upgrade, lembrando do snapshot, tá? Sempre use essa prática. A instalação e configuração da SSH, como você inicializar o serviço, tá certo? O SSH. A questão da configuração do IP fixo, inclusive com uma boa prática, né? Que é para você criar uma cópia do seu arquivo e depois disso você faz a configuração. Segurança não quer demais, né, galera? Enfim, um exemplo de configuração, inclusive nessa etapa você vai se deparar, né, com a questão da conexão de rede para poder fazer instalação e configuração do seu servidor, tá certo? Já foi propositalmente plantado isso aqui para que você possa resolver um problema. E eu repito, a questão aqui não é conhecer as ferramentas, mas sim entender o problema e a partir destas ferramentas você aplicar as devidas soluções e correções, tá certo? Como você configurar o Netplan, na verdade, né? A ferramenta que a gente usou aqui para poder configurar a rede, né? A questão da instalação básica, enfim. E aqui tem todos os links com os materiais, né? E as documentações. E aqui eu adicionei também o meu LinkedIn, tá bom? E o nosso grupo aqui embaixo. Então, quando você executar esse exercício, eu quero ver a sua evolução e acompanhar você. Então, você executa o seu exercício, pega lá, tira um print da tela, isso vai me ajudar também a aumentar a relevância desse projeto, tanto no Git quanto no LinkedIn, para mim e para você. Inclusive, é uma estratégia para que você possa também chamar a atenção de recrutadores, porque quem não é visto não é lembrado. Então, faça uma anotação simples. Nesse momento, estou fazendo atualização, usando uma técnica aqui, por exemplo, da preservação de dados com o Snapshot. Tá certo? É só você descrever o que você está fazendo. Faz um print, coloca no seu LinkedIn, coloca a hashtag lá, servidores Linux na prática e me marca. Eu quero ver a sua evolução. A gente vai crescer isso aqui junto. Tá bom? E aqui é o nosso repositório, tá? Com a documentação que eu estou disponibilizando, estou sempre atualizando aqui para que você tenha sempre um material de qualidade para que você possa crescer aí na sua jornada. Tá bom, galera? Então, hoje foi mais isso aqui, né? Um acompanhamento mesmo para que você possa realmente evoluir e torcer, né? E quem sabe aí você conseguir o seu primeiro emprego na área de tecnologia da informação. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, deixe suas dúvidas, entre para o grupo, faça os exercícios, qualquer dúvida pode chamar lá, fica à vontade, né? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, até a próxima e fui!